Vocês escutam bastante eu falar sobre dieta, né? Quando eu falo de dieta, gente, eu não estou falando de uma dieta, uma alimentação pouco calórica. Eu estou falando de uma alimentação de qualidade. Por que é importante a gente pensar sobre isso? Você pode ter uma alimentação super saudável, mas não necessariamente pouco calórica. Você pode ter uma alimentação hipercalórica e saudável, e ao mesmo tempo você pode ter uma alimentação péssima em questão nutricionalmente falando, mas com pouca caloria, né? Por exemplo, você ficar tomando Coca Zero o dia inteiro, você vai ter uma alimentação pouco calórica, né? Mas não tem nada de nutritivo, né? Por outro lado, se você fizer uma alimentação com muito legume, muita fruta, bastante carne, você pode ter uma alimentação hipercalórica, mas vai ser saudável. Então, a ideia, quando a gente fala de vamos fazer uma dieta, é você ter uma alimentação rica nutricionalmente, com a quantidade de calorias necessárias para a tua rotina, para o seu gasto energético. É importante falar sobre qualidade dos alimentos. Então, que tipos de alimentos nós temos? Nós temos os alimentos in natura, os alimentos sem nenhum tipo de processamento. Nós temos os ingredientes alimentícios, que são aqueles alimentos pouco processados, como por exemplo, quando a gente fala do in natura, a gente está falando das frutas, dos legumes, do leite, né? Quando a gente fala de alimentos, de ingredientes alimentares, são, por exemplo, a manteiga, o azeite. Você pegou um alimento in natura e você fez algum leve processamento para você criar ele. Então, o azeite, você prensou as azeitonas, né? A manteiga, você fez um leve processamento no leite. Aí nós temos os alimentos processados, que são, por exemplo, os pães, né? Os alimentos onde você juntou o ingrediente alimentício com um alimento in natura para produzir aquele alimento. E nós temos os alimentos ultraprocessados. Os ultraprocessados são aqueles alimentos que são aditivados de corantes, flavorizantes, estabilizantes, corantes, né? São vários produtos químicos, muitas vezes, que são adicionados a esses alimentos para dar mais cor ou mais sabor ou aumentar a durabilidade desses alimentos. Qual que é o problema? Esses alimentos ultraprocessados, eles são muito, muito deletérios para a nossa saúde. Eles têm muito açúcar, muito sal, os embutidos também são exemplos desse tipo de alimento, né? Esses biscoitos que têm essa coloração caramelizada, né? As balas, doces em geral, os refrigerantes todos, e esses alimentos eles têm um potencial inflamatório gigante, né? Então eles fazem muito mal para a nossa saúde. Então, assim, eu sempre procuro ter muito bom senso na hora de passar uma orientação nutricional para um paciente. Lógico, é difícil você fazer uma alimentação sem nenhum tipo de alimento processado ou ultraprocessado. Mas você tem que ter uma alimentação onde a base seja de alimentos in natura ou alimentos pouco processados, né? Vai comer um pão, é melhor você comer um pão de fermentação natural, por exemplo, que não é aditivado, né? Esses pães de pacotinhos, né? Então, procurar fazer uma alimentação onde a base dela seja nutricionalmente rica, né? E pouco processada. E deixar para você comer esses alimentos ultraprocessados uma vez por semana em pequena quantidade, né? Isso vai ser muito importante, vai mudar radicalmente todo o seu corpo, vai mudar todo o seu processo de digestão, vai mudar a sua flora intestinal, fazendo com que favoreça o crescimento de uma flora que vai te ajudar no processo digestivo, e vai mudar inclusive a tua parte emocional, né? A maneira, o tipo de alimento que você ingere muda a tua flora intestinal e vai mudar a maneira com que o seu corpo processa esses alimentos. Então, quando a gente fala de uma alimentação saudável, não é só, é só comida. Não é, gente, isso influencia em todo o corpo. Então vale a pena investir em uma alimentação mais saudável e bem pobre em alimentos ultraprocessados, tá bom? Começa a prestar atenção aí na sua dieta e você vai ver como que vai mudar radicalmente a sua vida, tá bom?